Se chama de Ilha de Calor. Muita área calçada, pavimentada, calçada, asfalto. E essa superfície aqui gera calor, que promove o excesso de chuva, os torós. E as nuvens, elas são dissipadas, porque o colchão de ar quente e seco entre o solo e a atmosfera, toda nuvem que é formada, ela é impulsionada para cima. O vento quente e seco desloca as nuvens para as partes mais altas. Estes ventos promovem a desidratação das nuvens e aí o que forma os buracos de ar seco. Ou seja, o vento aumenta a velocidade porque o ar fica quente e seco e não há precipitação normal das nuvens. Uma cidade com um potencial de arborização, tipo aquele extrato ali na frente, aquele outro lá, é preciso dar continuidade a esse trabalho de revegetação da zona urbana através de formação comunitária de mudas, de espécies arbóreas, identificação destas árvores que são promissoras, e na prática revelam que tem um potencial para serem utilizadas na arborização das cidades. Mas há descaso por parte do poder público, o analfabetismo ecológico e também há uma cumplicidade com todo esse processo, porque a universidade, as instituições da ciência, de pesquisa, elas têm dados e resultados de trabalho a respeito da questão das enchentes, do excesso de calor nas cidades. Só que é necessário um trabalho com a participação, a gestão de toda a sociedade para combater as enchentes e o excesso de calor na zona urbana, porque a falta de arborização da cidade promove os torós, o excesso de chuva e as enchentes. Então aqui nós estamos vendo o que está faltando é justamente um projeto consciente, um projeto resiliente, e trabalhando com as crianças, jovens, adultos, adolescentes, para fazer esse diagnóstico em loco. Basta trazer as pessoas para permanecer um pouco de tempo debaixo dessas árvores e trazer para a calçada a pleno sol, para ver, sentir na pele, a grosso modo, a diferença de sensação térmica entre estar debaixo de uma árvore e no local que não possui arborização. Nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água
que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Tanquinho, Feira de Santana, Bahia, zona rural, dia 11 de agosto de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esta propriedade é uma propriedade inserida na zona rural. Aqui nós já vemos a mudança, né, de viés. Infelizmente, na zona rural do Brasil está acontecendo isso. É que o urbanizado está tomando conta, né, do rural, e se gasta somas muito grandes para se construir um muro em plena zona rural, aonde o calor local aumenta, o excesso de calor, a perda da biodiversidade, principalmente os agentes polinizadores. A rua, a estrada, do outro lado, nós nos deparamos com a situação totalmente diferente. De um lado, muro, zona rural, e do outro lado, a cerca viva. Graças a Deus, cerca viva, a murta, e uma alternativa adequada. Essa é que deve ser a proposta que a assistência técnica, extensão rural, os profissionais de pesquisa devemos compartilhar com os agricultores. Redução de poluição na zona urbana, diminui as altas temperaturas, emissão de água em forma líquida e em forma de vapor para o microclima local, quebra-vento arbóreo, evita o ressecamento das correntes de vento, e a gente observa que a parede está bonita. Olha aí, que coisa linda, graças a Deus. O manejo, a poda, a altura é regular. Isso é possível se fazer. Muitas propriedades, infelizmente não é a maioria, tem a cerca viva, e nós devemos fazer através de um trabalho de facilitação, sensibilizar os agricultores para, ao invés de muro na zona rural, a arborização, recomposição do componente arbóreo, e fazer a cerca viva mista. Essa cerca viva que nós estamos vendo aqui desse outro lado, a cerca viva bem estruturada. Bom dia, dona. Bom dia. E prestando serviços ecológicos de grande valia para o meio ambiente rural. Ainda está em tempo, não é isso? Dos universitários, não sei se aqui tem, deve ter, né? Assim, Bahia até. E os profissionais se deslocarem para a zona rural para fazer esse trabalho de sensibilização, dia de campo, demonstração grupal e visitação dessas áreas, trazer um grupo de produtores e
consegue ônibus, micro-ônibus e traz a moçada, os agricultores, filhos de agricultores, mulheres, homens, adultos, adolescentes, idosos, para conhecer por quê, para quê, como deve ser feito e adotar essa proposta do quebra-vento e da cerca viva através de arbusto. Aqui nós estamos vendo de parede compacta que é formada pela cerca viva. Olha a extensão da cerca viva, graças a Deus. E aqui nós temos a propriedade que necessita. Ao invés de você construir cerca ou muro ao redor da sede da sua fazenda, cerque a sede da sua fazenda com essa proposta de cerca viva aqui. Aqui que vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Tanquinho, Zona Rural, Feira de Santana, Bahia, dia 11 de agosto de 2023. Cerque a sua casa-sede com a cerca viva. E você vai ter um ar-condicionado natural, vai refrigerar o ar, criar umidade no microclima ao redor da sede da sua fazenda e com cerca viva intercalada com árvores multifuncionais, você vai diminuir ou não vai precisar usar ar-condicionado na sede da sua fazenda, que é um contraste. Ao invés de muro, cerca viva. Nós estamos vendo é o pino e a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências. E nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam
para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o Philip. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos 18 e 19, aonde o estado na zona rural começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar. E naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo,
resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas limpas porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água, e essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência, outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos, e toda essa
resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores, um manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Ana Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzem frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie que está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, de Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Estamos aqui na casa da nossa filha Ana Rebeca e do nosso genro Steven, graças a Deus, avaliando os serviços ecológicos das árvores na proposta de arborização da zona urbana. Essas árvores têm média de 70, 80 anos de idade e elas contribuem com a adubação orgânica do solo, lançando galhos, folhas, flores e frutos. E esse material vai caindo sobre o solo, vai se decompondo e enriquecendo o solo com humus, o que permite uma absorção das águas da chuva e a captação, interceptação das águas da chuva pelas copas das árvores. Isso impede os sinistros das enchentes na zona
urbana, graças a Deus. E eu estou fazendo aqui a coleta desse material já decomposto, a matéria orgânica está sobre o solo, para utilizar na adubação orgânica de paisagismo no jardim aqui da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steven, dos meus netinhos a Chloe e o Felipe. Estamos aqui dia 13 de julho de 2022, graças a Deus, dia ensolarado, e nós estamos na época de verão aqui nos Estados Unidos. No entanto, a vegetação arbórea, ela otimiza a formação de temperaturas amenas e também impede a impermeabilização dos solos. A gente observa que as casas são bastante arborizadas. Esse é um padrão aqui da cultura ecológica do povo norte-americano. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esse material aqui é o material que as árvores vão lançando sobre o solo, folhas, frutos, galhos. E à medida que o tempo passa, esse material vai sendo depositado de forma espontânea sobre os solos aqui da zona urbana de Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Esse material eu coletei e ele é oriundo dessas árvores que vegetam aqui no fundo da casa da minha filha Anne Rebeca e do meu genro Steven. As casas são arborizadas e muito solo que são permeabilizados, são solos permeáveis, e a presença bem insignificante de solo impermeabilizado. As casas são arborizadas, os solos são protegidos, o que permite a infiltração coordenada das águas da chuva sobre os solos da zona urbana aqui na Geórgia. E a gente observa que o padrão é um padrão da consciência ecológica que as pessoas têm aqui. Isso é um fator muito interessante para que nós possamos implementar aí no nosso país, no Brasil, a educação ecológica. A importância desse material sobre o solo, que já vai ser um grande fator que impede a formação de enchente na zona urbana. Solo protegido com árvores, e essas árvores elas permitem a infiltração equilibrada da água e da chuva no solo, interceptação das águas da chuva pelas folhas, pelas copas das árvores, e formação de nuvens, onde o vento não dissipa as nuvens, porque o ar permanece úmido. Essa umidade é garantida pela presença indispensável das árvores. E essas árvores promovem a produção dessa matéria orgânica, que agora eu vou utilizar, graças a Deus, para a formação de paisagismo aqui nessa área de gramado aqui da casa da minha filha Anne Rebeca, meu genro Steven. Essa área nós vamos fazer uma arborização, complemento de arborização, e utilizando espécies frutíferas que são multifuncionais, como figo, pêssego, mirtilo, maçã, para que a gente possa usufruir, enriquecendo a dieta alimentar com espécies arbóreas e arbustivas que são
frutíferas. Ali a gente observa a presença de árvores. A diversidade de árvores, tanto na frente das residências, como também no fundo. Então essa residência aqui, esse conjugado aqui, esse módulo, embaixo garagem, em cima residência, do lado é o complemento da residência da minha filha Ana Rebeca, mas no fundo a gente observa a presença de árvores. Também na casa vizinha, nas demais casas. E o solo está sempre protegido com gramado. Esse barulho que a gente ouve aí é o pessoal utilizando máquina para fazer a poda, né, das gramas, dos gramados. Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico, sensação térmica agradável, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa árvore aqui é um pinus e existe uma predominância do pinus aqui, mesclado com outras espécies arbóreas. Sempre a perspectiva das casas debaixo das árvores. E as cercas vivas formadas de árvores. Aqui essa região se caracteriza como uma região de zona urbana e estamos nos aproximando de Lawrenceville. Graças a Deus saímos de Sevierville, no Tennessee, Estados Unidos da América, e agora estamos nos aproximando da residência da minha filha Ana Rebeca. Aqui deu uma parada. Estamos chegando! No semáforo. Estamos chegando! Estamos chegando. Estamos chegando! Estamos chegando! Dia
7 de setembro de 2022. Aqui é Dacilton Matos dos Santos. Aí eu acho que eu já tô avistando. Calçada intercalada com gramado. E Será que a zona urbana não vai brincar de bola? bem Quando chegar em casa, não vai brincar de bola? situada Olha a coisa. quanto a paisagem urbana. E balalá. E balalá. E balalá. Ih, mimi. Uhul. Tá me chegando. Oi, tu quer brincar de bola? Ei, Bibi, tu quer brincar de bola? Bibi, quer? Oi, Bibi, acho que tu quer brincar de bola. Não quero não, Bibi. Não quero não, Hã? A bola? Cadê o menino? Aqui é a zona urbana consolidada, as residências no padrão daqui, que é debaixo de árvores e um baixo índice de poluição sonora urbana. Aqui nós já estamos em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Estamos nos aproximando da residência da minha filha, Anne Rebeca, e do meu genro Steve, dos netinhos, Filipe da Chloe. Graças a Deus. A criançada já está pedindo a Deus para chegar em casa, para descansar. É praticamente 4 horas de viagem em asfalto. Graças a Deus, de boa qualidade. Já tá com fome de novo, né? Puxa, vovô, tá com fome, vovô. Hey guys, so we're almost home. Tá com fome? No, don't scream. No, just relax. Very
a cultura norte-americana dá preferência à construção civil, construir casas de madeira, mas por dentro eles têm um padrão de vida muito alto por dentro dessas casas, é muito conforto, graças In 1,000 feet, turn right onto Rosemont Drive Northwest. Lawrenceville, Geórgia, dia 2 de julho de 2022, Estados Unidos. Aqui quem fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos chegando em casa. O pecado é enchente, porque o pecado é a omissão. A sabedoria humana diz que a omissão, quando é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Isso aí é entre aspas, né? A omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Qual é a verdade aqui? É que o meio ambiente está sendo preservado pela verdade, que é a ciência ecológica. A verdade material, né? Porque Deus, Ele diz, Jesus Cristo diz, respondeu-lhe Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é essa verdade que liberta. Mas depois de Jesus Cristo, respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então, o pecado é a mentira. O pecado é a corrupção que rouba dinheiro de fundo ambiental e de instituições que trabalham com o meio ambiente. Ficam superfaturando, roubando dinheiro, é a mentira, é o pecado. Aí o salário desse pecado é a morte. E aí a população paga, né? Porque quantas pessoas já morreram no Brasil por causa de enchente na zona urbana, incêndio, Pantanal, a morte da biodiversidade. Mais interessante, né? Esse detalhe, no século XVIII, no século XIX, esse povo aqui da Geórgia passou por crise ambiental e perda de altos volumes de solo, mas eles resolveram obedecer o que Deus fala em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que é ocupar o solo e preservar o meio ambiente. Aqui é sombra, né? Quase 100% de sombra. Ali naquela casa mora uma família de mexicano, onde está essa cabine dupla. Aqui tem as placas alertando que a artéria trafega, transita criança, a casa ali no bosque. Aqui a gente diz: vou passear no bosque, e passeia. Teoricamente, prática. Teoricamente, na prática.
Agora interessante, olha essa parelha de árvores. Eita, graças a Deus, olha só. São parelhas. Seu Zé, Dona Maria e a meninada é o nome de ficção. Estão morando na casinha ali, tranquilo, com sombra e preservando o que Deus criou e tendo a bênção. A bênção de sobreviver no meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável. As depressões, eles têm o cuidado de manter com árvores. Isso também vai evitar alagar, encharcar lá embaixo. Porque as árvores, elas impedem o desbalanço hidrológico do solo. As árvores impedem o desbalanço hidrológico dos solos. Essa casa aqui, graças a Deus, de manhã pega sol na fachada da casa. Aí quando chega de tarde, aí ó, não tem assim árvore mesmo na frente como essas daqui, ó. Aquela casa não tem, mas compensa. E agora o gramado, a chuva bate na calçada, no asfalto, mas não provoca enxurrada, porque existe uma harmonia de interceptação das águas da chuva entre as árvores, os arbustos, a vegetação herbácea e o solo permeabilizado. Ali eles estão irrigando porque essa faixa de grama tem poucos dias que foi plantada. E aí, para poder garantir o enraizamento dessa faixa de gramado, eles estão irrigando. Mas isso não é assim, de todas as áreas que nós passamos aqui, está sendo a primeira, porque esse gramado é novo. Olha aqui o que fizeram, olha. Uma caixa natural, o contorno do gramado, em cima solo, mas que está coberto com a deposição de matéria, biomassa que cai das árvores. E a mão humana está sempre ajudando. Ali tem um dispositivo cheio de recipiente para atrair beija-flor, para alimentar, uma solução doce. Está aqui. E essa carreira de árvore aqui, ó, esse quebra-vento entre as duas residências. Essa planta chamam de magnólia aqui, ela dá uma flor branca, exuberante, uma flor bonita. Olha aí. Tem gramado, caixa de coleta de matéria orgânica para deixar o solo permeável. O solo absorve água. A matéria orgânica vai se decompondo e o carbono vai sendo reincorporado no solo e as árvores vão sendo mantidas com adubação orgânica. Assim, gramado verde é o sinal de que o solo tem um bom potencial de fertilidade natural e a reincorporação da matéria orgânica feita pelo homem, pela mulher, pelas crianças, jovens, adolescentes. Então o meio ambiente não vai se manter sem uma relação harmoniosa com o ser humano. A ação antrópica vai notabilizar o resultado que nós estamos vendo aqui. Agora, para ver esse resultado notável, é necessário políticas públicas que sejam conscientes, tenazes, resilientes
e que não tenha o tecido podre da corrupção dos políticos. E que a sociedade possa realmente ser proativa. Mas para isso é necessário ter educação ambiental e alfabetização ecológica em todas as faixas etárias, principalmente crianças, adolescentes, jovens. Essa casa aqui, ó, a proprietária, eu falei há poucos instantes, reformou essa casa, ela sozinha, Deus, pintando essa casa, ela pintou as colunas e fez a reforma. Lá tem casa, lá pra dentro. O sol bate ali, mas o asfalto sombreado. E aqui nós vamos ver um manejo interessante. Aqui nós temos a grama, arbustos e árvores de porte baixo, árvore de porte alto e árvores de porte alto na frente, no fundo. Olha aqui. Esse manejo ecológico com a cerca viva, aí vai embora, aí ó, ela vai embora. Isso aqui é uma cerca viva quebra-vento, arbóreo, as frentes das casas laterais, quando o vento vem, bate ali. Então a interceptação de vento e a distribuição do vento úmido. E para que plantar cacaúera pleno sol? Vem aí a pergunta, olha aí. Nós estamos na zona urbana, um quebra-vento aqui. E a necessidade de fazer um diagnóstico agroecológico antes de implantar novas áreas com cacaueiros, ou híbridos, ou cacaueiros clonados. Estão arando, gradeando, mecanizando o solo, plantando cacaueiro a pleno sol. E quando vão fazer os vídeos, as folhas dos cacaueiros estão balançando, que só falta arrancar do pé e cai. Cai de uma forma prematura, mas isso aqui é um quebra-vento arbóreo. E embaixo o gramado ainda. À frente das áreas de cacaueiro, as laterais, aonde há necessidade, que é visível, é necessário gramar à frente ou plantar uma leguminosa perene e fazer quebra-vento com espécies que sejam multifuncionais. O jambeiro, a jaqueira. Você chega na feira com um saco de jambo e vende. Já dá para comprar o óleo diesel, a gasolina para a caminhonete, o veículo para voltar para casa, ou então para a fazenda. Olha aí, árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente,
os profissionais de agrárias no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e no ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural, com acesso. Essa extensão rural, ela precisa ser, é obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, na cidade de Pigeon Forge, dia 6 de setembro de 2022. Estamos aqui na zona urbana e áreas que são ocupadas com gramados, árvores, áreas com relevo suave, ondulado. A cidade fica quase que num vale. No entanto, não existe problema de enchente, porque as partes mais altas da cidade, que são formadas com elevações, com montanhas, elas têm cobertura vegetal na sua integridade, tipo essa cobertura que nós estamos vendo aqui. Árvores, residências que são construídas na zona urbana, mas sempre eles estão mantendo faixas de árvores intercaladas com as casas, e na periferia da rodovia
a gente observa o solo sempre coberto com gramado, as encostas, com a vegetação original na sua integridade. Na frente das residências, próxima à rodovia, a gente vê acesso para as casas, no entanto, solo coberto, gramado e com árvores. Como a gente vê aqui, né? E essa cidade é banhada por um rio caudaloso, passa dentro da cidade, mas aqui a gente observa que o nível tecnológico da sociedade norte-americana tem uma boa harmonia com os recursos naturais. O céu está sempre carregado com nuvens, e essas nuvens, produto do serviço ecológico da biodiversidade, componente herbáceo, arbustivo e arbóreo. E a pavimentação das rodovias é de uma ótima qualidade, o asfalto, conservação dos sinais de pista, sinalização de pista. E cada residência tem a sua área verde, de jardins, onde a população tem um compromisso sério com a manutenção da estética dos jardins e o manejo das árvores. E a gente observa que essa estrada que a gente vai acessar tem esse perfil de uma estrada arborizada. Aqui passa um córrego aqui embaixo. Aqui nós estamos retornando para a casa onde estamos hospedados, e o acesso vai sendo revelado com uma topografia com relevo acentuado. Existem algumas residências que estão ali abaixo, mas na encosta, logo após o asfalto, faixas de árvore, uma casa ali, ó, no platô, o acesso bem preservado. Os cortes das estradas estão cobertos com grama, sombreado, com árvores, arbustos. E aqui é a zona urbana, onde existem muitas residências que são construídas sob a copa das árvores, e a pavimentação das estradas tem esse perfil. Vocês estão vendo lá a elevação, né, montanha, mas lá em cima tem toda essa cobertura vegetal que a gente está vendo aqui, bem próximo. A juventude, as crianças, jovens, os adolescentes, adultos, idosos, tem um feedback de respeito também à família, aos valores da família e
de preservação do patrimônio da nação. O norte-americano ele tem uma consciência muito equilibrada quanto aos valores da pátria, patrimônio, preservação da via pública, conservar sempre limpo o ambiente, seja urbano, seja na zona rural, e a educação, um povo polido. Aqui as crianças, os adolescentes, os jovens demonstram no dia a dia um respeito pelos idosos, pelos pais. E o norte-americano tem um senso de preservação da família, a integridade do lar, conhecimento, a formação intelectual, científica. E aqui são vários acessos a diversas residências, né? E as estradas são sombreadas com a projeção da sombra, né, das árvores. E nós estamos aqui 3 horas e 29 minutos, horário local. E o céu tem um bom volume de nuvens. Aqui é a região de montanha, né? Nós estamos chegando à casa aonde estamos hospedados, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Sevierville, estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 6 de setembro de 2022. Graças a Deus, Deus me deu esse presente de aniversário, 63 anos de idade eu completei, dia 10 de agosto de 2022. E Deus me trouxe para cá com a minha esposa. É um passeio na casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steve e dos meus netos, o Filipe e a Chloe, graças a Deus. Paisagem de montanhas aqui no estado do Tennessee, nos Estados Unidos da América, na cidade de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E essa paisagem aqui, ela está sendo construída, né? Graças a Deus, às 19 horas e 41 minutos. Nós estamos aqui numa região de montanha e essas imagens comprovam na prática que toda a região que é vegetada, ela garante o suprimento de chuvas, impedindo a formação de aguaceiro, de torós. E aqui a gente vê em loco a formação de chuvas. São os rios voadores, né?
e dá para até a gente ouvir o ruído da chuva caindo sobre a vegetação. E há uma acentuada elevação de alguns cumes. Essa região ela tem um potencial de rochas, mas graças a Deus há uma consciência de convivência sustentável entre o ser humano e o meio ambiente. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e eu vim aqui para os Estados Unidos com a minha esposa, Maria do Socorro Oliveira dos Santos, dar um passeio, visitar nossa filha Anne e Rebeca, o nosso genro Steve, nossos netos Philips e a Chloe. Graças a Deus, agradeço a Deus por tudo, amém. Aparentemente, essa mesma paisagem aqui durante o dia não existe ocupação antrópica. Aquelas imagens que aparecem durante o dia aqui, devido a uma boa proteção da cobertura vegetal, não aparece nenhuma residência durante o dia, né? Porque as casas estão debaixo das árvores, mas está escurecendo e a essa hora da noite, a mesma paisagem de dia que parece que não está habitada, durante a noite vários pontos de luzes e demonstram que realmente esse espaço aí é ocupado com residências. E eu aproveitei e fiz essas imagens agora em função dessa surpresa, né, que eu tive aqui junto com a minha esposa, com a Socorro, e a gente percebeu que na verdade tem muita residência nesse espaço aí na frente, e durante o dia dá uma imagem que não existe uma casa sequer, mas essa região é região ocupada com residências, são várias, são bairros residenciais. Aqui é o estado do Tennessee, Sevierville, o município, Estados Unidos da América. Essa filmagem, graças a Deus, quem está fazendo aqui é Dacilton Matos dos Santos. E eu vou, se Deus permitir, eu vou tirar uma foto durante o dia dessa mesma paisagem e tirar uma foto à noite, para poder a gente
fazer uma comparação e durante o dia a gente vai perceber que dá a entender que essa região aqui que está aparecendo nas imagens aqui é só um ecossistema, né? Só mata virgem, mas à medida que vai escurecendo e a noite vai tomando corpo, a gente vê que vão surgindo mais pontos luminosos e a mata, a vegetação, a gente percebe que por baixo tem muita casa, muita residência, e foi uma boa surpresa, né? Porque a gente de dia nem percebe as casas, e olha que em região urbana que boa capacidade de preservação ambiental desse povo, né? Graças a Deus. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui.
E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali, ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, a 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui
que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvore. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. A paisagem que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante, e aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né, que diz que as folhas retêm as águas das chuvas, e é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente ou os famosos torós, porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então, quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo.
E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, aqui do bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que
A economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir.